Olá, está no ar a nossa terceira live positiva sobre o impacto da saúde mental. E hoje vamos falar especialmente sobre o impacto da saúde mental na educação. Como que a saúde mental tem impactado aí na educação das crianças, na ação dos professores. E vamos cruzando os dedinhos que funcione. Gente do céu, ele está... Aí, agora foi. Olá, Tudo bem, Thiago? tudo bem e você? Tudo jóia. Obrigada. Eu sei que você tem um bebezinho, né? É difícil às vezes parar para falar assim com o pessoal, mas gratidão por você ter aceitado esse É convite. isso, eu que agradeço o convite, que a confiança. Então, valeu! Sejam todos muito bem-vindos. Aqui nós vamos falar hoje sobre o impacto da saúde mental na educação. Se você é professor e está acompanhando, mande a sua pergunta. Se você já passou por alguma situação, tem sofrido, né, com a depressão, com a ansiedade, também mande aqui o seu relato para as outras pessoas conhecerem e saber que não estão sozinhas também nessa área. E para conversar comigo sobre esse assunto, estou aqui então com o Thiago Machado. Vou pedir para ele se apresentar. Quem é o Thiago Machado e o que, que você faz? Bom, meu nome é Thiago, eu tenho 32 anos, sou casado com a Tatiana, pai do Estevão, que agora está com quase 6 meses, professor há 14, 15 anos, sem interrupções, então sou professor até antes de me formar e desde então nunca mais saí de sala de aula. E hoje trabalho, continuo dando aula, mas trabalho também com posicionamento docente e diferenciação. E sou o idealizador e criador da maior formação de professores que existe hoje no Brasil, que é a certificação Professor Classe A. Que legal, gente, que bacana. E Tiago, o que que te motivou a seguir nessa carreira de professor? Então, eu não me lembro de nenhuma fase da minha vida em que alguma coisa não apontasse nesse sentido. Então, aquelas brincadeiras de criança de escolinha, de dar aula. Depois, quando eu cheguei no meu ensino fundamental, ajudando os colegas e vendo que eu tinha o jeito, que as pessoas entendiam o que eu falava e elas começavam a ir bem nas matérias por estarem estudando comigo, isso só foi se confirmando. Então, eu sempre olhava para isso, gostava dos meus professores, sempre observava como eles trabalhavam. E aí, quando chegou no ensino médio, eu já sabia que eu queria ser professor, eu só não sabia de quê. Mas eu enfrentei muita resistência, principalmente por parte dos meus próprios professores. Porque eles falavam assim: nossa, Thiago, mas que desperdício, você é tão inteligente, né? Aí eu, poxa, mas eu esperava que um professor tivesse que ser justamente inteligente, né? Então, eles falavam: não, vai para. Se você quer tanto dar aula, faz uma engenharia, faz um direito da vida, depois você vai dar aula num cursinho, alguma coisa assim. E eu não me via fazendo outra coisa. Então, eu pus licenciatura. Na época, era muita questão de salário. Todo mundo fala até hoje, o professor vai morrer pobre, não sei o quê. E eu lembro muito da minha mãe falar assim: as melhores pessoas do mercado vão ganhar mais. Seja o melhor. E foi assim que eu escolhi e decidi colocar no vestibular para licenciatura. Na época eu tinha até dúvida se eu ia para letras ou para física, coisas totalmente Bem, diferentes. Mas pelo mercado de trabalho eu escolhi a física e acho que fiz a escolha certa, apesar de gostar muito de português. Eu acho que era para ter sido isso. que É, legal. alguém está falando aqui nos comentários. Meus Ah, professores é a também melhor. falavam para Que não legal. seguir a carreira. É isso, é isso. Olha, a Cris está falando, ela formou com 21 anos, começou a dar aula com 18, e os professores também falavam isso, porque eles sabem, né, dos problemas que eles enfrentam, da realidade, da dificuldade que é, né, dar aula hoje em dia também. Isso sim, né? Isso já vem desde antigamente e hoje se fala também que ainda é uma carreira muito difícil. Se você faz uma pesquisa entre os estudantes, são poucos, né, Tiago, assim, que falam, eu quero ser professor, eu quero seguir a carreira de professor, né? Essa própria geração está sentindo ainda muitas dúvidas com relação a isso também, né? A esse preconceito também. Sim, eu acho que tem a questão, né, dos professores não incentivarem. Eu nunca vou ser esse
professor, eu acho que é uma carreira belíssima e que a gente não... Primeiro, que a gente não escolhe profissão só pela questão financeira. E segundo, conforme a minha mãe mesma falou, se você for bom, você vai ser bem remunerado. E quando eu falo de diferenciação, de posicionamento, é sobre isso. Não existe limite. Só se você tiver assim na carreira pública e mesmo assim você tem uma palestra, você é chamado para dar consultoria em algum lugar, ou você é convidado, por exemplo, para trabalhar no MEC. Eu fui convidado, inclusive, eu não quis ir, mas, poxa, foi por ter feito um bom trabalho onde eu estava. Então, se você é bom, se você se diferencia, essa questão de salário, ela é secundária, porque você consegue, sim, ter uma boa carreira. Vai depender muito de como você vai gerir essa carreira. Mas, assim, em relação a hoje, especificamente, eu vejo que os alunos, eles estão perdidos em todos os sentidos. Eles não sabem nem o que eles querem para a vida deles. Eles não conseguem enxergar beleza no próprio conhecimento. Então, eu acho que isso também tem parte do próprio sistema educacional de não despertar essa questão da importância do conhecimento. Porque, no meu próprio caso, eu sentia o quanto saber mais me melhorava como pessoa. E que se eu dava conta de ensinar para as pessoas isso, elas também se beneficiariam dessa questão. Então, mas eu reconhecia o papel do conhecimento e como ele atuava na minha vida. Hoje, eu não vejo que os alunos têm essa percepção. Interessante. Vocês que estão chegando agora, nós estamos falando sobre o impacto da saúde mental na educação. E vou passar para essa pergunta agora. Como que você percebe, Tiago, a influência da saúde mental dos alunos no desempenho acadêmico e principalmente nas interações sociais dentro da sala de aula? Então, quando a gente está falando de desempenho, o fim, né, de uma escolarização é a aprendizagem. Quando a gente está falando de um processo de aprendizagem, de uma forma bem simplificada, o que nós estamos falando? Esse aluno ele vai receber sinais de fora, então, pela audição, pela visão, enfim, pelos órgãos dos sentidos. Ele vai jogar essas informações, esses sinais sensoriais para dentro. Esses sinais vão ser digeridos, vão ser processados dentro da mente e jogados para a memória depois. Ou você pega fatos da memória e reprocessa. Então, são basicamente esses dois mecanismos para a aprendizagem. Só que essas duas formas, elas sempre vão começar, digamos, numa porteira, que é a atenção. Então, se a atenção ela não existe, se ela não está olhando, né, essa atenção não está focada para o que está acontecendo, seja para capturar esses sinais vindos de fora, seja para esse pensamento que está vindo da própria memória, ele não consegue aprender. Então, se essa mente ela está ocupada com outro tipo de pensamento, ela não vai conseguir acessar esses elementos para que esse aluno aprenda. Qual que é o fim, né? O final de tudo isso, o produto disso, é que ele não aprende. Não aprendendo, o desempenho dele vai mal. E em relação à questão das interações sociais, o que a gente percebe? A escola é um local onde a socialização ela é importante para o estudante. Então, para ele estar na escola, ele precisa se sentir confortável emocionalmente. Então, ele precisa se sentir estimado pelos colegas. Ele precisa sentir que naquele local ele é acolhido, que ele é bem-vindo. Então, quando isso não acontece, ou quando ele está mentalmente doente, né, ou adoecido, ou com alguma questão assim, ele ou se isola dessas pessoas, ou ele fica muito dependente de algumas pessoas especificamente. Então, sei lá, algum aluno que está com algum tipo de depressão, alguma ansiedade, ele fica dependente de algum colega para sempre estar ali do lado dele. E ele acaba, inclusive, prejudicando a socialização, a convivência do outro colega. E isso é ruim quando a gente está falando de conviver socialmente. Eu acho que são essas as questões que a gente tem de desempenho e interação social quando existe um problema de saúde mental com os alunos. Abrindo um parêntese aqui, essa questão da saúde mental, você acha que
já vem sendo discutida já há muito tempo, ou ela se intensificou mais nos últimos anos, principalmente depois da pandemia? Porque a gente sabe que houve uma preocupação maior, né, com a questão da ansiedade, da depressão. Inclusive, as escolas têm campanhas agora de combate ao bullying, de alertas também sobre a saúde mental. Você acha que isso mudou depois mais da pandemia ou isso já vinha sendo discutido? Qual é a sua avaliação sobre isso, assim? Eu acho que até teve um pequeno pico ali na pandemia, mas eu já percebia que isso acontecia antes e continua acontecendo. Inclusive, eu acredito que existe parte da escola nisso também. Não da escola, talvez, em si, aquele local ali onde a pessoa está, mas do próprio sistema educacional. O paradigma que nós vemos hoje dentro da educação. Então, eu acho que até mais interessante que eu falo disso, porque eu acho que é o que eu domino mais nessa questão. Então, o que eu percebo hoje? E talvez o que eu vou dizer aqui vá totalmente contra o que as pessoas estão acostumadas a ouvir. O último paradigma que nós vivemos dentro da educação é aquele em que o aluno é o centro do processo de aprendizagem. Então, a gente ouve muito que houve uma época em que o professor era o centro do processo, depois que o conteúdo virou o centro do processo e que hoje se entende que a melhor maneira é que o aluno ocupe o centro do processo. De início, eu já discordo dessa questão de ter que ter um centro. Do meu ponto de vista, na verdade, a gente precisa olhar para cima, né? Que o aluno precisa transcender aquela questão ali da escola. Particularmente, eu tenho uma crença espiritual, então, para mim, está relacionado com isso. Mas as pessoas podem ver de uma outra forma de transcender mesmo aqueles conteúdos, levar para a vida, coisas do tipo. Uhum. Enfim, qual que é o problema do que eu chamo hoje de alunocentrismo? O aluno passa a ocupar um espaço que é pesado para ele. Porque qual que é a promessa desse paradigma que coloca o aluno no centro do processo? Que esse aluno ele vai ter liberdade e autonomia. Que estando no centro, podendo tomar mais decisões, por exemplo, de qual é o rumo que ele quer dar para a educação que ele quer ter, ele poder descobrir no processo educativo, é que os estudantes eles não têm maturidade suficiente para gerir esse processo. E aí essa liberdade e essa autonomia que é prometida, no final das contas, ela vira uma dependência e uma insegurança por parte dos alunos. O que aconteceu? Perdeu-se aquela figura do mestre, porque o mestre virou, né, na linguagem mais moderna, um opressor ou algo do tipo. Na verdade, se distorceu essa imagem. Mas quem que era o mestre? Quando a gente olha para a palavra mestre, é aquele que guia. E é exatamente isso que o aluno precisa. Sem maturidade, ele precisa que alguém seja aquela pessoa que vai iluminar o caminho. Que é, na minha opinião, é o professor ali quando a gente está falando do processo de educação, um processo de aprendizagem, de fortalecimento do intelecto. Quando o aluno ele não tem essa referência, ele não tem este modelo, ele fica perdido, ele não sabe, ele não tem maturidade para fazer esse tipo de escolha. E a gente acaba caindo numa insegurança. O que é um aluno indisciplinado, muitas vezes? É um aluno que não tem referência. É um aluno que, às vezes, pede por limite. Por favor, professor, me coloque um limite. Não estou falando aqui de autoritarismo, estou falando de um rigor, né, de um posicionamento do professor ali dentro da sala. Então, muitas vezes eu percebo isso. Cara, o menino só quer alguém que dê referências para ele. Como é que ele deve se comportar? Como é que é a melhor maneira dele lidar com aquele ambiente? E aí, disso também, nós temos um segundo fator. Além de colocar o aluno no centro e ele ter que suportar este lugar que é pesado de decisões que ele não é capaz de tomar, nós ainda temos uma... que está totalmente relacionado com a questão da saúde mental. Uma baixa tolerância à frustração. Então, pensa, se alguém está no centro do processo, é aquela pessoa que está ali dentro da redoma, é aquela pessoa que é o rei né? O rei da educação, todo mundo está olhando para mim, eu sou a pessoa mais importante que tem aqui. E aí, quando existe um episódio de frustração, essa pessoa não consegue lidar, esse aluno não consegue lidar com isso. E o tempo todo, o que eu vejo é alguns professores, e o próprio sistema educacional favorece isso, é que o aluno se aproxima de uma frustração e aí vem alguém e de última hora vai lá e salva.
Por exemplo, o aluno vem com dificuldade, ele vem sem aprendizado, e aí, de repente, ele passa por um conselho de classe e vai para o outro ano, sem saber. Então, não se frustrou. Eu não quero frustrar o aluno. Eu vou facilitando a vida dele. Eu deixo ele entregar fora do prazo. Eu falo que o trabalho dele está bom sem estar, só para que ele não se sinta mal. Ok, talvez naquele momento ele não se sinta mesmo, mas isso vai gerando uma falta de saber lidar com frustrações, né? De Ele não diz... responsabilidade também, né? De você saber ser responsável por aquilo que você faz. Isso tem sido Exatamente. muito... É, Que não existe consequência, né, para as ações. E ainda temos assim, isso deságua ainda na que também tem a ver com a questão da saúde mental. Por exemplo, um aluno que passa de ano sem saber, ele lá no fundo, ele sabe que ele não merecia. Ele sabe que aquela nota lá não era dele. E aí, qual é a mensagem que isso passa para ele? Este não foi um mérito meu. Alguém fez isso por mim. Logo, eu sou incapaz. Então, a boa intenção, às vezes, de um professor de, poxa, eu não quero que ele reprove, eu não quero que ele faça de novo esse ano, porque isso vai ser um prejuízo na vida dele. No final das contas, faz muito mal para a saúde mental. Né? Lógico, estou falando de um processo pedagógico muito bem orquestrado. Não é uma reprovação, né, sem base leviana. Estou falando um caso que, de fato, o aluno precisava ficar ali de novo e que esse professor vai dar o suporte para que ele dê conta de, no próximo ano, avançar. Então, é aquela mensagem que está por detrás, que às vezes não é falada, às vezes o aluno não sente de uma forma consciente, mas é isso. Ó, se tem alguém que toda hora está me dando um empurrãozinho, é porque eu não sou capaz. Se eu não sou capaz, eu sou uma pessoa... a própria estima que a pessoa tem sobre si mesma é ruim. Sim. Isso acaba fazendo o quê? Uma pessoa insegura, uma pessoa que não dá conta de se gerir, né? Fazer a autogestão emocional. E eu ainda diria mais uma questão. À medida que esse aluno ele vai passando, sem que o intelecto dele seja fortalecido, sem que ele de fato aprenda, qual que é a consequência disso? Ele não consegue olhar para a realidade de forma objetiva. Então, o intelecto ele vem como um intercessor diante das emoções que, por vezes, são automáticas. Você simplesmente reage a determinada situação. Então, o intelecto fortalecido, por alguém que tem um processo de educação bem feito, é uma pessoa que consegue ter discernimento, olhar para a realidade de uma forma objetiva, aquele contar até 10, e nesse contar até 10 ele consegue, de uma forma racional, agir da melhor maneira, agir de uma forma funcional diante da vida. E, para mim, isso é a verdadeira liberdade, quando a gente está falando de um processo de educação. Né? Esta é a verdadeira autonomia. Então, a partir do momento que eu estou agindo pela emoção, eu sou escravo dela. A partir do momento em que eu olho para a realidade e que eu consigo olhar para essa realidade de forma objetiva e agir com a razão, eu sou uma pessoa livre, eu tenho discernimento. E, infelizmente, não é isso que a gente vê hoje. Né? As pessoas, Sim. elas são escravas das emoções porque elas não conseguem olhar dessa forma, olhar de forma objetiva para a realidade e agir de maneira funcional diante dela. Então, excelente. Eu acho que essa é a questão da transcendência em relação à própria educação. Não é só você aprender matemática, aprender física, aprender português. É você criar um imaginário rico o suficiente para que você tenha referências para extrapolar isso para a sua vida. Você ter modelo suficiente para isso. E assim você tem inspiração para ser alguém, né? Você fala muito até no seu perfil que tipo de professor, que exemplo você está sendo para os seus alunos, né? Porque isso vai impactar, isso vai influenciar eles a terem uma escolha, a eles falarem, nossa, eu quero ser um professor. Ou será que você foi aquele professor que marcou a vida daquele estudante, né? A Cris Alencar colocou aqui, ó, a escola tem que ser um local de pertencimento. E a outra professora maravilhosa aqui, que é a Ana Cristina Costa Figo, minha mãe,
Professora há muitos anos aí, né, falando, ó, parabéns, Thiago, a sua ideia é fantástica. O professor é realmente o fortalecimento e o condutor e mediador da aprendizagem, significa para o encantamento do que vai se tornar significativo e valoroso. É isso, é Não, verdade. vou pegar esse gancho do que ela falou. O que a gente ouve muito falar hoje? Que o professor tem um papel de facilitador, que é muito diferente de falar de condutor e mediador. Cara, Sim, se o professor ele é facilitador, tá tudo errado. A gente não consegue sair de onde nós estamos para um lugar melhor sem a dificuldade. Eu gosto de fazer sim, muita comparação com o próprio processo de musculação. Como é que você ganha músculo fazendo exercício, fazendo, né, pegando peso, sofrendo, né? O no pain no gain é isso lá na academia. E não existe, você não tem como avançar sem que haja uma dificuldade. Então, o professor ele não pode ser um facilitador, ele tem que ser um dificultador, mas não um dificultador que vai impedir que o aluno ultrapasse, mas aquele dificultador que coloca um degrau a intuitiva, né? mais e que dá o ajuda ali, deixa o aluno pronto para subir aquele degrau, preparado para subir aquele degrau. Então, não tem isso de facilitar. Facilitar vai levar aquilo que a gente conversou antes. Facilita, qual é a mensagem por detrás? É que eu não dou conta. Então, se eu não dou Sim. conta, eu sou uma pessoa menor do que as outras. Logo, a minha saúde mental não vai ser tão boa. Excelente. Vamos para a próxima pergunta. Quais sinais você observa que podem indicar que um professor está enfrentando dificuldades relacionadas à saúde mental? E antes disso, eu queria trazer alguns dados, até que eu trouxe de um estudo da Nova Escola, que mostrou que 21,5% dos professores consideram a sua saúde mental ruim ou muito ruim. E também uma pesquisa da Cielo apontou que 29,73% dos professores já relataram algum tipo de adoecimento mental, como ansiedade, depressão e estresse. Quais são os sinais aí que você vê que, né, que fica claro e nítido isso? Eu acho que, primeiro, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado ao interpretar esses dados. Por quê? Às vezes fica parecendo que a profissão leva ao adoecimento mental. Pode acontecer? Pode, e daqui a pouco a gente pode comentar um pouco isso. Mas vamos lá, será que, quando a gente compara com a população em geral e os professores, será que existe uma diferença? Por exemplo, pelo fato de ser professor, naturalmente a pessoa tem a saúde Vai. mental um pouco mais fragilizada? Então, a gente precisa ter esse olhar aí, porque às vezes a gente vê algumas reportagens que são sensacionalistas nesse sentido, né? Jogam o dado lá sem. Tá, mas às vezes a população em geral tá nessa mesma Fazer um proporção. corporativo É. geral, né? Então, eu acho que é importante a gente olhar desse ponto de vista e olhar também que um adoecimento mental, ele vai se dar por diversos fatores, né? Então, é lógico, o trabalho é uma parte substancial da nossa vida, mas a gente precisa olhar para todo um contexto, né? Um contexto biológico, um contexto social, um contexto psicológico, até espiritual, do meu ponto de vista, eu acho que isso tem que ser considerado também. Mas vamos lá. Primeiro, é muito difícil para uma pessoa leiga na área conseguir desconfiar disso. Tem que ser uma pessoa ou que conhece muito bem aquele professor, ou que os comportamentos dele diverjam muito do que é comum. Eu já fui coordenador de curso por 6 anos, então eu tinha uma proximidade um pouco maior com os professores, eu tinha, naquela posição ali, um cuidado de saber como cada um, né, tinha ali o seu padrão, né, de comportamento, e mesmo assim, às vezes a gente não consegue perceber. Mas, no geral, eu sempre vejo, às vezes, um professor que começa a ter atrito com outros professores que não costumava ter, às vezes começa a reclamar de alguns aspectos que antes não reclamava. Tipo assim, alguma coisa muito pequena vira uma coisa muito grande. Muitos atestados por conta de dor de cabeça, por insônia, sempre acabam nos dando indícios de que tem alguma coisa errada. Aquele professor também que desiste, né? Ah, vou dar minha aula aqui de qualquer jeito.
esses alunos não querem nada com a vida, então eu desisto, eu largo para lá, faço o mínimo só para ganhar o meu salário aqui. Tudo isso nos dá alguns indícios de que o professor não está num estado mental ok, né? E assim, a gente tem que considerar que deve haver uma repetição desses episódios, não é numa reunião o professor se estressou lá por causa de alguma coisa, às vezes é uma coisa pontual, né? A gente tem que ver em longo prazo como é que isso acontece. São repetidas vezes e aí a gente começa a observar que alguma coisa não está certa, mas muitas vezes é uma coisa silenciosa. Essa semana passada, a gente teve um caso, não sei se o pessoal acompanhou, de um professor que tirou a própria vida. Então, não existia indícios disso. As pessoas não desconfiavam do que estava acontecendo. Obviamente, de novo, não é só sobre a profissão. Certamente existiam outras questões. Porém, é uma coisa que às vezes no trabalho os outros não percebem o que está acontecendo. Sim. Sim. Por isso que eu decidi trazer esse assunto do impacto da saúde mental, porque nós estamos também no Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização do suicídio, né? De alerta aí para o suicídio, porque às vezes as pessoas não dão sinais. A gente não consegue perceber, nem os próprios alunos. Eu tive um caso na minha época do colégio que um professor que era super animado, descontraído, tirou a própria vida, assim. Então, é de fato às vezes preocupante, mas isso realmente não está relacionado só à questão da carreira de professor, né? Isso está relacionado à questão da pressão do trabalho, do local, de ter que lidar, às vezes, com muitas frustrações, né? Porque qualquer trabalhador, quem trabalha, pode desenvolver um burnout, pode desenvolver uma depressão. Tem casos de pessoas que começam a tremer quando pensam que tem que ir para o trabalho. Então, assim, né, entra com uma síndrome do pânico, né? Então, está muito relacionado ao trabalho, a como a gente está tendo que lidar com com tantos problemas, na verdade, né? Sem saber como buscar uma solução, a gente acaba se perdendo muitas vezes, né? E na sua Aí experiência... você falando sobre essa questão de trabalho, isso vai... Como que isso se insere na questão do professor? Como o trabalho para qualquer pessoa é uma parte significativa da vida, né, onde ela vai, de alguma forma, deixar um legado, porque a gente tem que pensar assim, nós estamos construindo uma biografia. Parte dessa biografia, uma parte importante, está no nosso trabalho. Em relação ao professor, um legado que ele deixa são os próprios alunos. Então, quando a gente olha, por exemplo, para um professor que escolheu a profissão porque ele entende, o desejo dele é deixar marcas na vida do aluno, é que aquele aluno progrida, aquele aluno veja sentido no conhecimento. Quando ele não consegue ver frutos desse trabalho, a frustração é muito grande. É como se páginas da biografia dele estivessem sendo rasgadas. É como se ele não fosse deixar um legado aqui. E qual que é a grande questão que a gente tem? Qual que é a frustração, principalmente em relação a professores que são comprometidos? É não ver frutos mesmo com muito esforço. E isso advém de quê? Falta de ferramenta para lidar com os problemas de aprendizagem, lidar com os problemas de indisciplina. Porque no final das contas, o problema, né, o que acaba deixando o professor mal, não é a indisciplina em si, não é a falta da aprendizagem em si, é a falta de sentido que isso acaba a vida dele acaba não tendo sentido e propósito por isso, porque se o trabalho dele é levar o aluno até a aprendizagem e ele não consegue fazer isso, o propósito que ele tem para a vida dele não está sendo atingido. Então, é isso, no final das contas, que deixa um professor frustrado e, às vezes, adoecido mentalmente. Poxa, eu me esforço, eu tô aqui, eu tô tentando, eu tô trazendo metodologias novas e tal, e nada funciona. Continua a indisciplina, continua a dificuldade de aprendizagem, os alunos não progridem, eu não tô conseguindo avançar. E onde está o problema? Na formação de professores. Quem fez licenciatura sabe que a gente não aprende a lidar com isso. Mal a gente aprende didática,
menos ainda a lidar com os alunos. Então, eu acho que a grande questão do professor está na falta de sentido. Eu gosto muito da psicologia do Frankl, né? Da logoterapia. Todo ser humano, o que impulsiona cada ser humano é a vontade de sentido. E em relação ao professor está relacionado com o quê? Com fazer a diferença na vida do aluno. Se aquilo não está acontecendo, a chance de um professor não ver sentido na vida dele é muito grande. Você tocou num assunto que é muito interessante, assim. Eu cito agora até os meus pais, né? Porque por mais que às vezes eles se frustrem com algumas questões, né, de sala de aula, que eu vejo que isso chateia eles, não tem, eu acho que, alegria maior do que ver neles, assim, quando eles veem um desempenho dos alunos, quando eles veem que os alunos estão ali dedicados, né? Quando eles têm um aluno que está ali se esforçando, eu vejo que eles sentem assim um orgulho, uma paixão muito grande por isso, né? Minha mãe, inclusive, está trabalhando agora com pessoas que têm deficiências, pessoas com, né, assim, com deficiências intelectuais, que são deficiências visuais e tal, e ela fala o quanto que ela está aprendendo com isso, assim, de ter que ensinar para eles, mas ao mesmo tempo aprender também dessa experiência, né? Então, eu imagino que quem está assistindo a live, que é professor, tem muitas histórias para contar, muitas coisas que impactaram a sua vida e que motivam, né, a seguir também nessa carreira, né, Thiago? É porque eu acho, muita gente fala assim, é difícil para mim por causa das adversidades. Eu acho que a gente tem que mudar o pensamento para eu vou continuar apesar das dificuldades. Porque eu acredito que ninguém entre de forma consciente para a docência sem saber de tudo aquilo que acontece em sala de aula, porque todo mundo já foi aluno. Todo mundo sabe como é, todo mundo é alertado sobre as questões que nós temos na nossa profissão. Então, assim, se você escolheu estar ali, é uma escolha sua. Então, se você não enxerga um sentido maior naquilo, de fato você não vai aguentar. Agora, se você escolheu, talvez é porque você enxerga um sentido maior naquilo ali. E quem enxerga vai dar conta. Apesar das dificuldades, a pessoa segue, né, em frente. Excelente. E como que você acredita que a escola pode contribuir para a promoção da saúde mental entre os professores e alunos? Há iniciativas que você acha que deveriam ser implementadas? Como que você vê isso? Eu sempre gosto de partir do ponto daquilo que nós temos controle. Então, antes de colocar qualquer fator externo, então a gente sempre pensa, né, na gestão da escola, no governo e tudo mais. Hoje, eu não acredito de verdade que a mudança vai vir de cima. Eu acredito que ela vai vir individualmente. O que eu hoje adoto para a minha vida, enquanto professor, para que a minha saúde mental seja preservada? É lidar com aquilo com que eu tenho controle. Né? Fazer o melhor com aquilo que eu tenho dentro da minha sala de aula, assumindo as responsabilidades por aquilo que eu posso fazer. Deveríamos ter um apoio das instâncias de cima? Deveríamos. Teremos. Eu não acredito nisso mais. Eu acho utópico. Eu acho que não existe interesse. Então, eu prefiro hoje entender que, por exemplo, que a gente às vezes entra na profissão com a ideia, eu era assim quando eu entrei, eu vou mudar o mundo, né? Eu acho que é muito mais pé no chão a gente achar que a gente vai mudar pequenos mundos, aqueles que estão ali ao nosso redor. Então, com aquilo que eu tenho, eu vou fazer o melhor que eu posso. E eu até, quando eu falo na certificação sobre as virtudes que um professor deve ter para ele ser um professor bem posicionado, uma delas é o otimismo. E o otimismo, ao contrário do que a gente ouve falar por aí, não é essa positividade. Otimismo vem de otimizar, é fazer o melhor com aquilo que eu tenho. E não achar que tudo é bonito, né? Que não é nesse sentido. É, de fato, não querer ter controle sobre aquilo que eu não tenho controle. E muito do adoecimento mental que nós temos, não só na profissão, na vida, é querer ter controle sobre aquilo que nós não temos. E a partir da hora que a gente quer ter controle sobre o que nós não temos, a gente vai se frustrar e vai entrar em todos os problemas
problemas de saúde mental que nós temos hoje. Então, assim, só para resumir, eu não acredito numa intervenção externa, de uma instância externa. Eu acho que não existe interesse em algumas partes. Eu acho que não existe habilidade, né, para tal. Por exemplo, eu acho que, por exemplo, alguém que esteja em gestão precisaria de capacitação para isso. Agora, em relação aos alunos, eu tenho muitas ideias, mas eu não consigo colocá-las em prática porque eu tenho milhões de atribuições, né? Mas, por exemplo, uma das coisas que eu acho que faria muita diferença é um trabalho com virtudes, porque hoje a gente vê muito falar sobre ética. Nós precisamos formar os nossos alunos para serem éticos, para serem responsáveis, para serem críticos, que no final das contas não acontece nada disso, né? Eu vejo que a gente precisa formar alunos para serem virtuosos. Ah, Thiago, mas ser ético não é ser virtuoso? Não é. O ético, ele vai muito do como eu vou agir diante do outro. Então, se o outro está ali na frente dele, eu me comporto de determinada forma, eu sou ético. Por exemplo, um aluno que não cola numa prova, ele é ético. Quando a gente está falando de virtude, é aquilo que está eu comigo mesmo. Está dentro de mim, dentro da minha personalidade enraizada. Por exemplo, um aluno que não cola na prova, ele é ético. Mas se ele é invejoso, se ele tem inveja daquele aluno que foi bem na prova, ele continua sendo ético, mas ele não é virtuoso. E às vezes a falta que nós temos hoje é de um programa de virtudes. Os nossos alunos, eles não são virtuosos. Essa é uma questão. Eu gostaria muito de conseguir implementar um programa bem estruturado de virtudes. Eu até tenho eu sou colaborador de uma escola que abriu aqui no Guará. Tem um programa de virtudes se instalando que eu acho muito legal. E para crianças desde da educação infantil. E eu acredito muito nisso. Eu gostaria de conseguir fazer isso no ensino médio. Eu tenho ideias, eu só não tive pé ainda para fazer, mas eu espero que um dia eu consiga. Uma outra questão que eu acho que... Então, uma perguntinha rapidinho. Essa questão das virtudes está relacionada àquela escola da inteligência também ou não? Porque a escola da inteligência ela trabalha muito com isso, né? Tem algumas escolas que implementam, tem livrinhos que trazem essa questão mesmo de não ter inveja, de tentar, né? Não sei se é mais ou menos nessa linha. Eu não conheço, mas essa linha ela está relacionada mais com uma visão católica, né, do ensino. Então, alguns teóricos, até professores de universidades, né, de fora, espanholas, chilenas e tal, trabalham muito com essa questão das virtudes. Tem uma linha pedagógica também hoje da educação personalizada que traz essa linha de trabalho, mas do meu ponto de vista, daquilo que eu acredito na minha sala de aula, existe uma visão católica por detrás, porque eu sou católico e a minha visão de mundo não tem como não pensar dessa forma. E eu acredito nisso por ver isso acontecer na prática. Então, eu consigo fazer algo nas minhas aulas, pode parecer assim, né? Você é professor de física, como é que você vai ensinar virtudes na aula? É possível. Com histórias, com extrapolações do seu próprio conteúdo, por exemplo. Acho que tem umas 2 semanas eu fui começar o conteúdo com os meninos sobre resistência elétrica. Eu levei uma história que falava sobre uma pedra que estava ali no meio do caminho, porque eu queria falar sobre obstáculos, né, que a corrente elétrica é submetida, mas era uma história que tinha uma questão moral por detrás, era uma espécie de fábula. Então a gente consegue inserir. No final da aula, se a gente pede para eles transcenderem aquilo que você falou, a gente consegue trabalhar. Não é um programa sistematizado como eu gostaria, mas eu chamo isso de um currículo em paralelo. Eu tenho um currículo que corre em paralelo ali no que diz respeito às virtudes. E eu acho que uma coisa que é fácil de se fazer se o professor estiver bem direcionado é ser rigoroso. Eu não estou dizendo que é ser inflexível, né, que é ser
Até me fugiu a palavra aqui. Rigor significa que você tem expectativas e que você espera que os alunos atinjam aquelas expectativas. Então, um professor rigoroso não é um professor inflexível, não é um professor autoritário. Ele simplesmente acha que os alunos conseguem atingir determinado nível de performance e ele dá suporte para isso. Então, isso é tranquilamente aplicável em sala de aula. Porque é aquilo que eu falei. Se eu não sou rigoroso, se eu sou muito complacente, se eu sou muito flexível, aquele aluno perde uma referência e ele ainda absorve aquela mensagem de que ele não precisa fazer tanto, de que ele não é capaz, de que ele não admira um professor assim. Essa é a verdade. O professor às vezes faz com uma boa intenção. Não, deixa ele entregar depois. Cara, a sua intenção é boa, mas o resultado não é. Eu sabe, já fui um pouco assim e hoje em dia eu entendo que ter rigor desperta nos alunos uma admiração. Eles olham para você como esse professor tem alguma coisa ali e eu quero que eu não tenho, mas que ele pode me ensinar. É uma coisa que ultrapassa a questão material, sabe? O professor mostra frutos da vida dele por meio da maneira como ele age, que faz o aluno falar, cara, esse professor tem alguma coisa ali que é boa e que ele pode me ensinar. Apesar dele ser rigoroso, ele é acessível. Ele é um professor que consegue me mostrar qual foi o caminho que ele trilhou para chegar onde ele chegou. E isso tem a ver com o que ele sabe da área dele, do conhecimento que ele ensina. Então, legal. Eu acho que o rigor, apesar das pessoas condenarem, é o caminho bom, é aquilo que estabelece os limites. E os alunos, eles precisam de limites, eles precisam de referências, eles precisam de modelos. E quando a gente é rigoroso, por exemplo, não aceitar menos do que aquilo que o aluno é capaz de entregar, isso é bom para eles. Sim. Muito bom. E você falando dessa questão das virtudes, me veio muito assim. É importante também, né? Seria interessante que as famílias conhecessem para passar isso adiante, né? Porque o exemplo arrasta. Então, você falou dessa questão de ser católico e, de fato, né? Nós temos essa preocupação das virtudes, né? De você saber se comportar em relação ao outro. E vem muito do exemplo de casa. E a gente sabe que as famílias estão desestruturadas. Isso reflete na educação, isso reflete na saúde mental das crianças, né? Porque eles acabam levando toda a carga emocional que tem dentro de casa para a escola. Eu sei porque eu tenho uma amiga que ela é coordenadora pedagógica e ela fala de tantos problemas familiares que eles têm que resolver, às vezes, na própria escola. Né? Então, isso está tudo interligado, né? Se a nossa mente não vai bem, nada vai bem. Se a nossa convivência dentro de casa não vai bem, a nossa convivência na escola também não vai fluir, né? Não vai ser a melhor possível, né? Então, é um circuito que pede atenção, cuidado, né? Em todos os aspectos. A gente costuma comentar muito que, às vezes, o pai não precisa nem falar o nome do aluno, que só pela maneira como o pai se comporta, você fala, cara, é pai de tal pessoa e agora tá tudo entendido. A gente já sabe por que o menino é desse jeito. Mas eu ainda volto a dizer aquilo que eu falei sobre olhar para o governo, olhar para a gestão e tudo mais. É o que tem para mim naquele momento, sabe? Aquele aluno que tem aquela carga emocional, que tem uma família desestruturada, que tem uma série de questões emocionais mal resolvidas. Essa é a minha realidade, né? Como é que eu vou tratar desse aluno? Eu não tenho como, por exemplo, mudar a família que ele tem. Eu não tenho, por exemplo, como voltar ele para a série anterior para ele aprender as coisas que ele não aprendeu e chegou aqui para mim sem pré-requisito. Então, é isso que representa a questão do otimismo para mim. É você trabalhar com aquilo que você tem. Então, os pais ajudam, alguns sim, outros não. E às vezes até porque eles também não têm condições de ajudar, não têm estrutura para ajudar, né? E como que o professor pode fazer isso, ajudar nesse sentido? Se ele não tem referências em casa, seja você a referência.
tô falando para você ir lá e educar, repreender, até porque isso não adianta fazer palestrinha para os alunos, dar lição, isso não adianta, isso piora a situação. Seja você um exemplo com a sua postura, a sua conduta, porque, de novo, os adolescentes, as crianças, eles clamam por uma referência. Eles querem, porque isso dá segurança, né? Quando um aluno ele é indisciplinado, em geral, ele é um aluno inseguro, ele não sabe o que ele tem que fazer. Ele não tem limite de comportamento. Então, se nós temos problemas com a família, na minha aula ele vai ter um modelo de conduta. Eu estabeleci esse modelo no primeiro dia e eu não sou flexível quanto a esse modelo. Eu não sou um professor autoritário, mas eu vou trabalhar desta forma. Então, todo mundo já sabe desde sempre como é. E eu não costumo ter problemas com isso. Agora, falando da minha experiência, eu não costumo ter problemas com isso. Eles já sabem como funciona, eles já sabem quais são os valores que são inegociáveis. Eles já sabem se comportar. Então, assim, é difícil eu ter problemas com isso. Muito difícil. Legal. Tiago, a gente já foi basicamente quase todas as perguntas, né, que já tinha separado aqui para essa live. Falamos também já da desmotivação dos estudantes, né, em seguirem a carreira de docente, o que deve ser feito também para esses professores não sofrerem com a carga mental. E eu queria que você, então, divulgasse. A gente pode complementar essa questão de como os professores podem não sofrer com essa carga mental. Falar de aspectos práticos, porque eu acho que a gente falou de aspectos mais filosóficos. Eu acho que tem questões práticas que a gente pode resolver. Por exemplo, algo que sobrecarrega demais de forma física e mental é, por exemplo, ter muita coisa para corrigir, levar muito trabalho para casa. Como é que a gente resolve isso? Assim, isso causa uma causa de ansiedade muito grande em qualquer pessoa, é a falta de organizar, de sistematizar um processo. Então, por exemplo, um professor que tenha um roteiro, um modelo, uma metodologia de organização, como é que eu vou fazer para elaborar as minhas aulas? Como é que eu vou fazer para corrigir as atividades que eu tenho? Em que eu vou focar para fazer essas correções? Eu vou escrever em cada prova minha para o aluno o que ele errou? Será que isso faz sentido? Não faz, né? É ineficiente. Será que eu preciso mesmo fazer tantas coisas para que meu processo de ensino seja eficiente? Por vezes não. Falta mesmo aquela organização do processo de ensino e uma sistematização desse processo. Então, uma das coisas é essa. Saber para onde canalizar a energia para ter os maiores resultados. Isso é uma das questões. Do ponto de vista de expectativas, eu acho que deve ter um alinhamento de expectativas. A gente falou um pouco disso. Saber exatamente onde nós estamos, saber exatamente quem são os nossos alunos e até onde nós podemos ir com aquilo ali. Porque a nossa frustração, ela vem de ter altas expectativas, né? O que precede a frustração é uma expectativa desalinhada. Então, quem sou eu nesse processo? Quem são os meus alunos e até onde eu posso ir com eles? E que eu posso ir longe. Não é simplesmente você, meu aluno não consegue. Não é isso. É você ter, de fato, uma clareza sobre a sua profissão, sobre quem você é. E isso inclui, inclusive, você ter muito claros quais são os seus valores como professor, qual é a linha de trabalho que você segue. Porque com isso tudo, você tem um direcionamento. O que eu vou colocar nessa aula? Se você não tem um direcionamento, onde que você quer chegar com isso, isso vai te dar mais trabalho, isso vai te sobrecarregar. E, por último, até anotei aqui, é encontrar um sentido para tudo isso. Já falamos a questão lá do Viktor Frankl, e se diferenciar. A questão da diferenciação e do posicionamento é um antídoto para essa frustração muito grande do professor. Porque o que significa você se posicionar, né? Ter um posicionamento e que vai levar à diferenciação. O posicionamento é aquilo que conecta quem você é, o seu entendimento, no caso do professor, em relação à profissão, as crenças que ele tem, quem ele é, a linha de trabalho que ele tem, e aquele que recebe,
percebe é o que comunica as duas coisas. É como você comunica todos esses valores ao seu aluno. Isso é posicionamento. E quando um professor tem clareza de quem ele é, de como ele trabalha, quais são os valores, como ele se comporta, ele vira um professor diferente de todos os outros que o aluno tem. É como se quando ele entrasse na sala de aula, a atmosfera mudasse. Ele tem um perfume, é como uma coisa invisível que está ali, mas que aquela aula ali, ela é diferente. Às vezes o aluno não sabe dizer por quê, mas ela é diferente. Porque não é um professor que eu digo commodity, igual a todo mundo. Muito da frustração de alguns professores é justamente eles obterem os mesmos resultados que professores que não se importam. Então, um professor medíocre que não faz nada, que não se empenha, às vezes tem os mesmos resultados que eu, às vezes tem um reconhecimento até maior do que, em relação aos alunos, maior do que o meu, porque eu fico sendo o chato, o que quer dar aula, o outro é o legal, é o que, né, dá aula livre, que leva o jogo e tal. Isso é ruim, cara. Eu tô me esforçando, tô fazendo o melhor do que eu posso e eu não consigo nem o reconhecimento dos meus alunos. Por que isso acontece? Dificuldade de comunicar os valores. É uma dificuldade de posicionamento que leva a essa diferenciação, né? De você sair do patamar do professor commodity, igual a todo mundo, e ir para um patamar de professor diferenciado. Que legal. E claro, eu já abro então para você falar do seu trabalho, você que trabalha com posicionamento, né, do posicionamento docente. Queria que você contasse como é que é o seu trabalho para que outros professores, né, conheçam e tenham essa oportunidade também. Então, quando eu decidi criar um curso de formação de professores, foi muito pelo que eu aprendi durante a minha carreira e lendo coisas tanto de fora do país, quanto coisas antigas da história da educação do Brasil, que divergem muito do que a gente vê hoje. E que, na minha sala de aula, funcionou muito melhor do que o que está disponível no paradigma atual. Em primeira instância, eu pensava de uma forma bastante inocente de que seria apenas didática, que é uma parte extremamente importante do trabalho docente e que a gente não aprende na faculdade. A técnica da profissão. Então, um médico, ele tem técnica, ele não pode fazer uma cirurgia de qualquer jeito. Então, para a sala de aula, existe técnica para lidar com cada situação. A gente não aprende isso na sala de aula. Só que, para além disso, então, a primeira intenção era essa. Depois que eu finalizei a certificação e olhei para aquilo que eu tinha gravado, a didática era uma parte muito pequena, importante, mas pequena em relação a tudo que eu tinha colocado de mim naquele trabalho. E aí eu notei que, na verdade, o que eu estava proporcionando para um professor dentro da certificação não era didática. Era uma mudança de mentalidade, uma mudança de postura, uma mudança de posicionamento, e que levava ele não a ser um professor didático que dá aula bem, mas é um professor que inspira o aluno, no final das contas. Que o aluno olha para ele e fala, cara, esse professor aqui tem uma coisa diferente. Os frutos da vida dele, eu quero para minha vida. E aí, eu criei a certificação, dei esse novo olhar para ela. É um curso online, fica disponível para venda sempre, né? Eu não tenho interrupção, igual alguns outros que têm lançamentos e tudo mais. Então, é um trabalho de formação de professores de forma integral, não é só técnico. Legal. E você já tem algum testemunho de algum aluno seu, assim, que já sentiu a diferença na Aluno sala? da certificação? Olha só, os mais incríveis são os seguintes. Teve uma aluna minha que comprou o curso numa terça-feira à noite. Ela assistiu, aliás, porque o primeiro módulo é o que eu chamo de primeiros socorros, né? Tipo assim, apagar o incêndio, aquela parte que tá mais difícil na sala de aula. Ela comprou o curso na terça-feira à noite, assistiu às aulas desse módulo na própria terça. No outro dia de manhã ela aplicou e à noite ela já me deu feedback. Eu apliquei a técnica... Quais foram as técnicas? Dúbios e circulares e já vi efeito.
Assim, um dia de diferença. Que Outras, legal. várias desse primeiro módulo, assim, os depoimentos são rápidos. Que legal. E, Thiago, eu acho que é isso. A gente já está caminhando para o encerramento já dessa live, né? O Instagram nos permite aqui 1 hora. Nossa, eu fiquei apaixonada aqui nesse assunto. Dá para falar sobre muitas coisas, né? Eu queria que então você encerrasse, assim, o que que você acha que, né, as futuras gerações podem esperar da educação? Eu sei que entrar no termo educação envolve questões, igual você falou, de gestão, política, né? É um mundo muito amplo, né, para a gente poder opinar, né? Mas assim, eu queria que você deixasse assim, então, a sua consideração final sobre essa questão da educação, do impacto da saúde mental na educação. Eu acho, e deixo a minha indicação aqui para todos os professores, que abarquem aquilo que está sob o controle, aquilo que está ao seu redor. Infelizmente, por todo um sistema educacional que vem cada vez mais falido, a tendência é de que a gente entre num ciclo vicioso. O que eu estou querendo dizer com isso? Um aluno se forma mal, ele vira professor, ele forma mal outro aluno e a gente vai nesse ciclo, né? Quem é que vai interromper esse ciclo? Um professor que fala assim, não, eu agora vou fazer a minha parte, que seja com a minha turma, que seja durante um ano, ele vai sair da minha disciplina diferente do que ele era no começo. Ele vai sair da minha disciplina melhor do que ele era antes. Ele vai entrar na minha aula e no final da minha aula ele vai ser outra pessoa. Eu acho que é nesse sentido. E à medida que esse movimento ele vai crescendo no 1 a 1, eu vejo a influência que vai acontecer no 1 a 1. Isso pode tomar uma dimensão maior. Então, a minha esperança é nesse sentido. Eu não tenho esperança nenhuma de que vai vir de cima. Eu acho que vai vir de baixo. Essa é a minha crença. Eu acho mais utópico falar de vir algo de cima do que falar de você ir nesse 1 a 1, né? O trabalho de formiguinha dos professores. Então, professores que estão aqui, sejam essa mudança de pequenos mundos. Ao invés de ser a mudança né, do mundo inteiro ou de um país inteiro, a soma dessas pequenas mudanças vão formar uma grande mudança. Seja você a diferença que você deseja no mundo e também todos nós podemos ser também uma boa notícia, né? Fazer a diferença, ser o diferencial. Quantas notícias boas tem de professores que, cara, revolucionaram a educação, que mudaram vidas, literalmente. E só rapidinho para fechar aqui, a professora Ana Cristina está querendo saber os valores e quantos módulos são a sua certificação. São 7, eu acho que são 7 módulos, num total de 102 aulas, se eu não me engano. Os valores, hoje a certificação custa R$1.000. Legal. Dividida até, acho que 12 vezes. Mas a página de divulgação, todos os detalhes, está no link da minha bio. Perfeito. A live vai ficar salva no meu perfil, no perfil do Thiago, e vou disponibilizar também no YouTube com todos esses links para quem quiser adquirir essa certificação, né? E começar a mudança a partir de você mesmo. Gratidão, Thiago. Obrigada. Foi maravilhoso. Até a próxima, pessoal. Siga acompanhando que a gente ainda vai falar sobre o impacto da saúde mental na autoestima e no financeiro também, gente. Que isso a gente sabe o tanto que afeta, né? Então, até as próximas. Tchau, tchau.